Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer alguns exercícios que estão na apostila, né, nas duas apostilas. Isso já vai servir como uma revisão para avaliação da próxima semana, né? Então são exercícios resolvidos da apostila 1 e 2. Então, primeiro exercício é escreva os números reais em ordem crescente, né? Primeira coisa é colocar os números em ordem crescente. Ou seja, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou tentar ver o valor decimal para cada um. 19,5. Isso aqui é 19 dividido por 2, dá 9,5. Raiz de 7. Eu posso usar a calculadora ou usar a formulinha que tem lá na apostila. Dá 1,66. Menos 7. 16 dividido para 2 dá 8. E π 3,14. Então, eu vou separá-los na reta, né? Em ordem crescente. Qual é o menor deles? Menos 7. Menos 7. Depois, 1,66. 1 mais ou menos aqui, ó, raiz de 7 menos 7. Depois o π, 3,14. Então, é coladinho aqui no 3. Depois, 16 meios, que é 8, né? 16 meios. E 9,5, que é 19 meios. Então, em ordem crescente, ele fica menos 7, raiz de 7, π, 16 meios e 19 meios. Tranquilo? Vamos para a questão número 2. Dados os intervalos reais abaixo, represente por extenso. O primeiro são os números naturais. Então, é 0, 1, 2, 3. Se o x é maior ou igual a 5, então é 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 11 entra? Não, porque é menor do que 11, então não pode ser igual. A letra B é x pertence aos inteiros são os negativos e positivos, tem que ser maior, o x maior que menos 2 e menor que 2. Então, menos 1, 0 e 1. Né? Se é menor do que 2, não pode entrar o 2. Terceira questão. Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Todo natural tem um antecessor natural? Falso. Por quê? Se eu considerar o zero natural, quem é o antecessor do zero? É o menos 1. Menos 1 não é natural. Todo racional é real? Sim. Todo número racional pertence aos reais, mas nem todo real é racional, porque existem os racionais, então verdadeiro. Todo número inteiro tem um sucessor inteiro? Tem. Menos 5, o sucessor é menos 4. 10, o sucessor é 11, então verdadeira. Todo racional é irracional? Isso é um absurdo, é falso, né? Até porque os números racionais e irracionais são disjuntos, né? Então, a interseção entre racional e irracional é vazio? Verdadeiro. Então, isso aqui vai dar F, V, V, F, V. Sabendo que f de x é 5x menos 2, determine f de 4. Como é que eu determino o valor da função? Eu pego o valor e substituo no x, né? No f de x. Então, f de 4 é igual a 5 vezes 4 menos 2. f de 4 é 20 menos 2. f de 4 é igual a 18. Essa segunda questão aqui, que já é... Vocês estão vendo que está repetindo, né? O número 1, o número 2, porque cada parte da apostila eu peguei alguns exercícios. Então, sempre que retorna um, é outra parte da apostila. Então, essa questão do Enem de 2008. A figura abaixo representa um boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Então, vamos olhar
se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias de atraso, então, qual é a fórmula, né? Então, eu tenho aqui, ó, o valor é R$500. Só que ele diz aqui o seguinte, ó, atrasou, paga R$10 e mais 40 centavos por dia. Então, a minha mensalidade é 500, atrasei, vou somar R$10 e somo o quê? 40 centavos por dia de atraso. Como o X é dia de atraso, né? 0,40 vezes quem? O X, que é a quantidade de dias. Então, melhorando isso aqui, eu tenho 0,4x mais 510. Ou 510 mais 0,4x, letra C. Né? Ou M de x é igual a 510 mais 0,4x. Tranquilo? Esboce o gráfico da função 2x mais 2 e menos 3x mais 3. Na apostila, está para esboçar o gráfico de x mais 2, mas eu já tenho resolvido, então eu resolvi alterar os valores. Então, para traçar uma reta, eu preciso do quê? De dois valores. Então, vamos traçar a primeira, y igual a 2x mais 2. Então, eu vou dar valores para x e para y. Quando x é 0, 2 vezes 0, 0, mais 2, 2. Quando y é 0, eu vou pegar 2x mais 2 igual a 0. 2x igual a menos 2, x igual a menos 2 sobre 2, x igual a menos 1. Então, quando x é 0, y é 2. Quando y é 0, x é menos 1. Então, a minha reta está aqui. Essa é a reta y igual a 2x mais 2. Vamos fazer a outra reta, tá? Y igual a menos 3x mais 3. Troquei a cor da caneta para não confundir. É a mesma coisa, vou dar valores para x e para y. Quando y for 0, menos 3 vezes 0, 0. Então, quando x for 0, vai ficar 3 vezes 0, 0, mais 3, 3. E agora eu vou fazer y igual a 0. Menos 3x mais 3 igual a 0. Menos 3x igual a menos 3. X igual a menos 3 dividido por menos 3. X igual a 1. Então, quando o y é 0, o x é 1. Então, x0, y3. x1, y0. Está aqui. Deixa eu melhorar aqui, né, para ficar uma reta bonitinha. Tá aqui. Essa reta é y igual a menos 3x mais 3. E é verdade, né? Ó, o meu A aqui é negativo, então o meu ângulo é maior do que 90. Aqui, o meu A é positivo, então o meu ângulo que está aqui é menor do que 90. Tranquilo? Então, vamos em frente. Número 4. A rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas,
cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo, a 4.000 metros do citado cruzamento. Então, vamos. Então, eu tenho uma rua aqui, a outra aqui, né? Esse ângulo aqui é 30 graus, né? Essa rua é Tenório Silva, não, Teófilo Silva. Teófilo Silva. E aqui, Tenório Quadros. Né? O posto está aqui. O que? A 4.000 metros. E ele quer saber essa distância aqui. Só que lembre-se, ele está dando em metros e o meu problema é que eu determine em quilômetros. Tranquilo, né? Eu sei que 4.000 metros corresponde aqui a 4 quilômetros. Então, eu tenho hipotenusa e quero calcular o cateto oposto, né? Porque então, eu faço o quê? Seno de 30 é igual cateto oposto por hipotenusa. Quanto é que vale o seno de 30? Meio. O cateto oposto é D e a hipotenusa é 4. Então, 2D igual a 4, D igual a 4 dividido por 2, D igual a 2, o quê? Quilômetros. Então, a distância são 2 quilômetros. Tranquilo? Uma forma pouco conhecida de arte é o preenchimento de calçadas e pedras, como vamos ver a calçada de Brasília, conforme a figura. Em relação ao desenho da calçada, considere o seguinte: todos os triângulos são retângulos. Cada triângulo possui um ângulo de 30 e uma hipotenusa de 100. Então, eu vou desenhar o triângulo, né? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou desenhar aqui. Transportei para cá. Transportei para cá. Então, ele diz o seguinte: possui um ângulo de 30 graus. Logicamente, é este ângulo aqui, 30 graus. Triângulo ABC. A hipotenusa mede 100. Ele quer calcular os catetos. Vou chamar o cateto de X e o outro de Y. Tá? Eu tenho hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 a gente já sabe que é meio, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 100. Multiplicando cruzado, né? 2x igual a 100, x igual a 100 sobre 2, 50. Então, este lado é 50 centímetros. E o cateto adjacente? Cateto adjacente eu uso cosseno. Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto é que vale o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é o y e a hipotenusa é 100. Então, multiplicando o cruzado, vai dar 2y igual a 100 raiz de 3. Y é igual a 100 raiz de 3 sobre 2. 100 dividido por 2, 50 raiz de 3. Então, os valores são 50 e 50 raiz de 3. Tranquilo, né, pessoal? Sempre eu tenho que determinar o que eu tenho para saber qual das três relações usar. Essa questão aqui ela é um pouquinho grande, né? Uma função é formada, f é formada dessa maneira. F de x é igual a x mais b. Isso é uma função do primeiro grau, onde a e b são números reais, ou seja, podem ser quaisquer números,
ele me dá f de 1 é igual a 3. O que ele está dizendo? Quando ele diz que f de 1 é igual a 3, ele está me dizendo o quê? Que quando meu x é 1, meu y é 3. Então, eu tenho um par ordenado 1 em 3. Depois ele me diz, quando o meu x é 1, aqui, quando é menos 1 é 3, quando é 1, dá menos 1. Então, ele está dizendo o quê? Quando o meu x é 1, o meu y é menos 1. E agora, como é que eu resolvo? Eu tenho x e y. Aqui na fórmula também eu tenho x e y. Para facilitar, eu posso escrever assim, y igual a x mais b. Ou seja, ax mais b é igual a y. Fica mais fácil fazer desse jeito. Então, como é que a gente vai fazer? Qual é o meu primeiro ponto? Vou chamar de A, menos 1 e 3. E o meu ponto B aqui é 1 e menos 1. Eu vou substituir na equação. Então, que eu preciso calcular o A e B. Ele me deu x e y, então vai ficar A vezes menos 1 mais B igual a 3. Então, menos A mais B igual a 3. Equação 1. Vou fazer a mesma coisa com o outro, né? Ax mais B igual a y. Então, A vezes 1 mais B é igual a menos 1. Então, A mais B é igual a menos 1. Equação 2. Se eu tenho duas equações e duas incógnitas, então vamos pelo método da adição. A mais B igual a menos 1, menos A mais B igual a 3. A com menos A, 0. B mais B, 2B. Menos 1 mais 3, 2. B igual a 1. Se B é 1, eu tenho A mais B igual a menos 1. A mais 1 igual a menos 1. A igual a menos 1, menos 1. A igual a menos 2. Achei o A e o B. Então, como é que fica a minha equação? Y é igual a x mais B. Quanto é que vale o A? Menos 2. Quanto é que vale o B? 1. Agora ele quer saber o valor de f de 3. Então, quem é minha função? F de x, né? É menos 2x mais 1. Então, o f de 3, onde tem x, eu vou botar 3. Menos 2 vezes 3 mais 1. Isso que vai ficar menos 6 mais 1. Então, a minha f de 3 é igual a menos 5. Eles são um pouquinho diferente, mas tranquilo de fazer. Aqui, uma expedição arqueológica à busca de artefatos indígenas. Um arqueólogo e seu assistente encontraram um número de ossos de braços humanos. Sabe-se que o comprimento desse osso permite calcular a altura aproximada da pessoa. Aí ele me dá de dados. Determine a função do primeiro grau, sabendo que o arqueólogo media 40 centímetros, dá uma altura de 1,90. 30 centímetros, dá uma altura de 1,60. Tá? Ou seja, dependendo do tamanho do osso, isso me dá a altura. Então, a altura depende do tamanho do osso, né? Eu posso melhorar isso aqui, porque aqui está em centímetros e 1,9, 1,60 está em metros. Então, eu tenho 1,9 metros é 190 centímetros e 1,6 metros é 160 centímetros. Então, eu tenho dois pontos, 40 e 190, meu ponto A, o meu ponto B, 30 e 160. X e Y. Vou fazer conforme a questão anterior. Então, vamos aqui no primeiro ponto. Ponto A, 40 e 190.
y igual a x mais b. Ou, melhor, ax mais b igual a y. Então, x e y. Então, vai ficar 40a. Deixa eu melhorar aqui. Então, vai ficar 40 vezes a mais b igual a 190. O meu ponto B, 30 e 160, né? Vou fazer a mesma coisa, que vai ficar 30a mais 160, 30a mais b é igual a 160. Então, agora eu vou ter que resolver essas duas equações, né? Então, 40a mais b igual a 190. 30a mais b igual a 160. Fica fácil aqui zerar o b, né? Então, eu vou multiplicar de baixo por menos 1. Então, vai ficar 40a mais b igual a 190, menos 30a, menos b, menos 160. Somando 2 a 2, 40 menos 30, 10a. b corta com b, 190 menos 160, 30. a é igual a 30 sobre 10, a é igual a 3. Calculei o a, agora eu vou calcular o b. Então, vem aqui. 40a mais b igual a 190. 40 vezes 30 mais b igual a 190. b é igual a 190 menos 120. b é igual a 70. Então, a minha nova equação qual é? A minha nova equação é y igual a 3x mais 70. O que ele quer saber? Então, essa aqui é a letra A, né? Y igual a 3x mais 70. Letra B. Se o número encontrado pelo arqueólogo media 32 centímetros, qual é a altura aproximada do indivíduo? Então, eu vou calcular f de 32. Né? Eu quero saber qual o valor de y quando x vale 32. 3 vezes 32 mais 70. f de 32 vai dar 3 vezes 2, 6, 96 mais 70. f de 32 é igual a 166 centímetros. Só que a altura em metros, 166 centímetros, né? A altura aproximada é de 1,66 metros. É só não dar duas casas decimais. 1,66. Então, a altura é 1,66. E é justo, né? Se 30 dá 1,60, 32 tinha que dar um pouquinho mais, né? Aqui, analisando a função menos 3x menos 5, podemos concluir que o gráfico da função é crescente? Não. O a é negativo, então a função é decrescente. Na verdade, ela é decrescente. Decrescente. Tá. O gráfico da função é decrescente, já tem a resposta. 5 meios é zero da função? Então vamos fazer o seguinte, vamos traçar o gráfico da função, né? O ponto onde a função corta o eixo é 0 e menos 5? Quando x é 0, o y é menos 5. O ponto onde a função menos 5 meios é o zero da função? Vamos ver. Então,
Zero da função é eu pegar menos 3x menos 5 igual a zero. Então, menos 3x igual a 5, x igual a 5 terços, negativo, x igual a menos 5 terços. Então, é falso. O zero é 3/5. O ponto que corta o eixo é exatamente o B. Então, vamos fazer o gráfico para a gente confirmar isso. Menos 3x menos 5. Então, vamos lá, valores para x e valores para y. Né? Quando x é zero, o y vale menos 5. 3 vezes 0, 0, sobra só o menos 5. Agora, eu posso fazer, se eu fizer o y igual a zero, já dá 5 terços. Mas marcar 5 terços no gráfico é muito ruim. Então, eu vou fazer, se o x for menos 1, vai ficar menos 3 vezes menos 1, menos 5, que vai dar 3 menos 5, que dá menos 2. Então, aqui é menos 2. Porque está quadriculado. Se não tivesse, eu tinha que marcar os 5 terços, tá? Então, vamos lá. Quando x é 0, y é menos 5. Quando x é menos 1, é menos 2. Então, está aqui. Essa é a reta, ó, maior que 90, o A é negativo. Então, eu tenho duas opções verdadeiras. A função é decrescente, verdadeira, e o ponto em que a função corta o eixo y é verdadeiro também. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão. Qualquer dúvida é só entrar em contato e aguardem os próximos exercícios. Um grande abraço a todos